Ao Senhor e ao departamento infantil da nossa igreja, que tem sido uma bênção. Amém, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos, glória a Deus. Convidar você a abrir o seu coração e abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 21. Amém, Gênesis 25, 21, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que estou com meu coração muito alegre, porque o nosso Deus tem nos dado vitória. Amém, irmãos? Eu escrevi esses dias, e é claro que a gente nunca consegue externar toda a alegria do nosso coração, mas eu escrevi esses dias em uma das minhas redes sociais, que a presença de Deus sempre traz sucesso, mas mesmo que não haja sucesso, eu escolho a presença de Deus. Não há nada mais precioso para a minha vida do que a presença de Deus. E hoje aqui nesse altar dá vontade da gente se jogar aqui, nem pregar, dá vontade de ficar aqui e só receber do Senhor. Está tão gostoso aqui dentro, irmãos. Não sei se você está sentindo isso, amém? Parece que o céu desceu e está aqui entre nós, não é isso? Parece que aquela nuvem que entrou na inauguração do templo, que entrou no templo lá e que derrubou todos os sacerdotes, que eles estavam no chão, aquela nuvem está aqui hoje, amém? E portanto eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Eu tenho aqui uma mensagem de Deus, amém? E eu acredito que assim como Deus está falando comigo através dessa mensagem, Deus vai falar também com você. Gênesis 5:21 diz assim a palavra do Senhor: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Versículo 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Glória a Deus, que palavra abençoada, né, irmãos? Pai, nós nos curvamos à tua autoridade. Que o Senhor venha abençoar, tanto falar como ouvir. Esse ambiente é teu, é a tua igreja comprada, remida pelo teu sangue. Nós nos submetemos à autoridade e à inspiração do teu Espírito. Que o Senhor fale conosco e tudo que o Senhor preparou para esta noite seja revelado à tua igreja para a edificação do corpo de Cristo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, é gratuito dar glória a Deus aqui. Não paga nada, não paga nada, é gratuito você glorificar o nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? E nós glorificamos porque nós somos salvos, amém? Você já fez essa análise? Deixa eu introduzir aqui rapidinho. Você já fez essa análise de que nós glorificamos ao Senhor porque somos salvos? Sabe, irmãos, quando a gente era criança, às vezes entre os amigos, acontecia alguns livramentos com a gente, que a gente não era de brincar assim, brincar com coisa pouca não, a gente corria para tudo quanto é lado e queria fazer aventura, e de vez em quando um amigo salvava o outro, e brincando a gente falava assim: eu devo você a minha vida, você me salvou, rapaz. E aí, irmãos, com Jesus é a mesma coisa. Você já entendeu isso aí? Nós devemos a nossa vida a Jesus, Ele nos salvou, amém? Então toda vez que eu encontro Ele, eu tenho que dizer isso: olha, eu devo a minha vida a você. O Senhor me salvou, lá naquela cruz o Senhor me salvou. Eu estou aqui hoje, vivendo aqui hoje, abençoado aqui hoje, porque o Senhor me salvou, amém, irmãos? É por isso que eu glorifico a Deus em todo o tempo, amém? Quem anda comigo sabe que se der errado, eu glorifico a Deus a si mesmo, amém, irmãos? Se as coisas não forem, caminhando muito bem, eu estou lá, glória a Deus, vai dar certo, e as coisas vão melhorando. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é digno de toda a honra e de toda a glória.
Hoje nós vamos falar sobre Enoque, amém, irmãos? Um dos personagens bíblicos mais, assim, conhecidos, talvez uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? A história de Enoque. Observe, irmãos, que o texto que nós lemos aqui, ele é pequeno, né? A história dele é pequena, mas ele também é lembrado, Enoque é lembrado em Hebreus 11:5 e também no livro de Judas. Judas é o capítulo único, né? O versículo 4, também faz menção de Enoque. Pastor, e o que lhe chamou a atenção para poder falar sobre Enoque? Queridos, o que me chama muito a atenção sobre a vida de Enoque é o quanto este homem tinha comunhão com Deus. Hoje, talvez o tema dessa mensagem seria o culto de Enoque. Como ele cultuava a Deus de maneira tão profunda, de maneira tão perfeita, que o relacionamento dele com Deus foi se tornando um relacionamento cada vez mais íntimo, a ponto do Senhor falar: olha, você chegou ao ápice, então pode vir morar no céu. Que coisa linda se isso acontecesse comigo, que coisa maravilhosa que isso acontecesse com a igreja. Mas a boa notícia é que nós estamos dentro do processo, e assim como Enoque foi levado aos céus, assim a igreja também vai ser levada aos céus. E se você não está preparado, era para você dar glória nessa hora aí, amém? Logo, a vida de Enoque é igualzinha à vida da igreja, porque nós, prepara aquele glória, tá bom? Já fica com glória assim na ponta da agulha. Nós estamos indo no mesmo caminho. Você sabia que depois que você é crente, depois que você é batizado, depois que você tem uma aliança com Deus, você não provará da morte? Nós não provaremos da morte. A morte só vem buscar quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus, quem vem buscar é Jesus. Jesus que vem nos buscar. Pastor, mas mesmo que morrer antes do arrebatamento, sim, Jesus que vem nos buscar, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. As chaves estão nas mãos de Jesus. Nós não somos levados pela morte, nós somos colhidos por Jesus. Portanto, a igreja caminha no mesmo patamar, caminha na mesma proporção que Enoque. Agora observe uma das coisas tão abençoadas na vida dele. Eu tenho um problema com esboço, irmão. Eu nunca termino o esboço, porque o Espírito Santo vai me guiando assim. Observe uma coisa curiosa. Quantos aqui já são pais? Pai, mãe? Observe isso aqui, irmão. Bíblia, ó. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Primeira bênção de um homem que anda com Deus. Os seus filhos vão viver muitos anos. Você sabe qual é a pessoa que bateu o recorde de vida na terra? Chama-se Matusalém, porque ele é filho de um homem que andou com Deus. Se você anda com Deus, você abençoa a vida dos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Ele andou tanto com Deus, ele andou tanto com o Senhor, que a família dele recebeu a bênção da longevidade. Viveram muitos anos, amém? Se eu fosse você, eu já pegava essa bênção aí e falava assim: não, a partir de agora eu vou andar com Deus, a partir de agora eu vou andar dentro do propósito de Deus, porque eu não estou sendo somente eu abençoado, mas toda a minha família abençoada por Deus. Agora, irmãos, eu quero convidar você a entender uma coisa. Adão cultuava a Deus, ele ensinou os seus filhos, e agora estamos na 7ª geração depois de Adão. Enoque recebeu as instruções de um culto, mas ele aperfeiçoou aquelas instruções, dizendo: você me ensinou a fazer isso,
mas eu vou aperfeiçoar isso e fazer melhor ainda. Dia após dia, o culto dele ia se tornando melhor. Agora observe bem, o primeiro culto de Enoque. Quem sabe tem alguém aqui hoje que está começando a sua carreira, amém? E se você estiver começando a sua carreira, seu coração está batendo forte, porque o Espírito Santo de Deus sempre nos enche no início. Nós somos abençoados por aquele primeiro amor, e isso é maravilhoso. Naquele primeiro amor de Enoque, assim que ele aceitou Jesus, que ele foi batizado, então, irmãos, aquele coração batendo forte e ele preparando o culto. Agora, observe bem, muitas pessoas no Velho Testamento fizeram cultos, e esses cultos não foram aceitos por Deus. Tem pessoas que faziam o sacrifício, e o sacrifício não acontecia, não descia fogo. E o sacrifício, mas Enoque não, ele fazia de tudo para que aquele fosse o seu melhor sacrifício. Então ele foi e fez o primeiro culto. De repente, quem é que aparece no culto? Deus. Deus veio para receber o culto de Enoque. Agora observe o verbo, Deus veio para receber. Você sabia que a igreja do Senhor precisa entender sobre esse verbo? Deus vem receber o culto. Observe, irmãos, que quando nós vamos receber alguém em nossa casa, o que nós fazemos? A melhor toalha de mesa, é assim ou não é? Colocamos aqueles pratos bonitos, não é só o prato, debaixo do prato tem tanta coisa que a gente nem sabe, tanta coisa que a gente coloca. Pega os melhores talheres e coloca, pega aquelas taças, a minha esposa tem umas desse tamanho assim, coloca aquelas taças, e a gente... e acende uma velinha, coisa bonitinha, perfume para todo lado. Você acha que é só na casa de você? Lá em casa também é assim. E a gente, deixa tudo bonitinho. Quando a pessoa chega, ela vem para receber. Assim era Deus. Olha o Enoque, todo ansioso, todo ali se preparando e falando assim: Deus vai vir no meu culto, Ele vai vir no meu culto, Ele vai vir no meu culto. Então o que ele fazia? Ele preparava tudo, colocava tudo no lugar e falava: peraí, isso aqui ainda não está bom. Ele ia lá e organizava e falava: não, isso aqui também ainda pode melhorar. E ele ia lá e organizava e falava: não, eu posso fazer ainda melhor. E quando chegava Deus, o culto estava quase perfeito. Então o Senhor vinha e recebia o culto de Enoque. Oh, glória a Deus. Agora tem uma coisa interessante, Deus vem para receber, mas ele recebe, mas depois que ele recebe, ele abençoa. Toda vez, em todo culto que o Senhor recebe, ele abençoa aquele que cultuou e abençoa a casa daquele que cultuou. Logo, Enoque começou a ser um homem assim, que recebia bênçãos do Senhor, e depois ele oferecia ao Senhor, e ele começou a fazer isso de maneira perfeita. Todos os cultos, vamos dar uma frequência mais parecida com a igreja de hoje. Todos os domingos, Enoque acordava bem cedinho e dizia: o Senhor vai vir para o meu culto. E ele começava a preparar o culto. Ele falava: não, eu tenho que fazer o meu melhor para Deus. Talvez alguém dizia: Enoque, você já fez isso semana passada. Não, Deus está vindo para o meu culto. Você não está entendendo? É Deus que vai vir na minha casa. Deus que vai vir. Então ele ia e preparava o seu melhor culto. Oh, glória a Deus. E o Senhor vinha para o culto, e aquilo começou um relacionamento, irmãos. O Senhor não precisava nem colocar GPS, mas já sabia certinho aonde que era a casa de Enoque. E a casa de Enoque foi sendo cada vez mais abençoada, assim como a sua casa. Porque toda casa que Deus entra é uma casa abençoada. Pastor, e qual é o segredo? Culto. Faça
algo que agrada a Deus. Faça algo na sua casa, faça algo na sua vida, faça algo no seu trabalho, faça algo na sua igreja para agradar a Deus. Pastor, e como é que eu faço culto? Não é como o culto do vizinho. Não, o culto do vizinho está até legal, mas eu vou fazer do meu jeito. Não, do meu jeito não, vou fazer do jeito que a Bíblia ensina. Do jeito que a Bíblia ensina não, eu vou fazer do jeito que a Bíblia ensina, mas da melhor forma que a Bíblia ensina. E se a gente faz aquilo que a Bíblia ensina, o que acontece? Deus vem e Deus recebe. Deus vem em todos os cultos, Deus participa de todos os cultos, mas nem todo culto Ele recebe. Por que Ele não recebe todos os cultos? Porque Ele tem o jeito dele, o jeito bíblico de receber o culto. Enoque descobriu que Deus gostava. O que a pessoa que você ama gosta? Sua esposa, seu esposo. Quando você quer agradar essa pessoa, o que você faz? Exatamente aquilo que ele gosta. Deus tem os seus gostos. Deus tem o som que Ele quer ouvir. Deus tem o perfume que Ele quer respirar. Quantos entendem isso? De vez em quando acontece com a gente, eu não sei você, mas você está em algum lugar e de repente você começa a ser incomodado para cantar alguma coisa. Parece um som de dentro de você e você começa a cantar. De vez em quando me lembra aqueles hinos bem antigos. Esses dias eu estou no carro e começo: reunimos-nos aqui. Essa é antiga, irmãos. Para glorificar o Rei Jesus. E a lágrima já começa a descer. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. E aí aquele som sai de você e você fala assim: para quem que é isso? É Ele que quer ouvir esse som, irmãos. É Ele que quer ouvir esse som que está dentro de você. Você está entendendo? Deus vem no seu culto. É algo que nós como igreja, jovens, mulheres, homens de Deus que estão aqui, precisamos entender que Deus vem para receber o nosso culto. E quanto mais esse culto está preparado, quanto mais essa mesa está posta, quanto mais essa comida está bem temperada, mais o Senhor vai receber com alegria. Oh, glória a Jesus. Portanto, queridos, Enoque foi conhecendo os caminhos. Ele foi conhecendo as maneiras de agradar a Deus. E bem-aventurado o homem que aprende a agradar a Deus. Porque neste o Senhor vai investindo. E o Senhor falando assim: olha, hoje eu vou visitar alguém, mas o Senhor vai visitar Enoque de novo. Vou visitar Enoque, gostei dele. E no próximo culto, não é que ele vai surpreender, mas vai fazer algo novo. Se você quer anotar, diz assim: princípio de um culto que agrada a Deus, fazer algo novo. Eu fui no culto, sentei no meu lugar, levantei na hora do louvor, levantei na hora da palavra. Culto novo. Sento no mesmo lugar, faço a mesma coisa, vou no mesmo horário. Fazer algo novo. De vez em quando, que nem eu fui num culto ontem, teve uma irmã do meu lado, assim, ela não estava perto, não. E eu glorifico a Deus porque eu não estava muito perto. Mas ela me deu um glória a Deus. Mas sabe, ela deu aquele glória a Deus, irmão. A pessoa que estava no microfone assustou. Pá! Glória a Deus! Eu falei: é isso aí. E na hora eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei assim: isso é o culto dela, irmão. É o culto. E eu vou te falar uma coisa: faz o teste para você ver, você vai se sentir bem depois. Você vai falar: rapaz, que bênção. Você já tentou analisar? Claro que isso aqui é coisa minha, né? Talvez você nunca fez isso, mas pode fazer. Tenta analisar por que os pássaros cantam. De vez em quando, né, lá em casa eu estudo até eles. De vez em quando você olha e fala assim: por que esse passarinho está cantando, gente? Não tem nada para ele fazer, a não ser cantar. Ele sabe que tem o Criador que está ouvindo ele cantar. Ele sabe que tem alguém que está recebendo o culto dele.
E observe bem, o passarinho quando vai cantar, ele quer estar sozinho. Ele quer achar um lugar, ele vai para cima do toco. Quem aqui é da roça? Não tem ninguém da roça, só eu. Quem é da roça? Todo mundo da cidade grande aqui. Ele quer ficar num lugar exclusivo ali, para ele dizer, para ele dar o melhor louvor, a melhor adoração, para ele entregar para o Criador. Coisa nova, irmão. Para Deus, coisas novas. De vez em quando eu até brinco com os meus colegas, falo, rapaz, canta alguma coisa, fala alguma coisa para Deus. Irmãos, dá um glória aí. Volta e meia lá em casa, a gente faz uns cultos improvisados, irmãos. O que é culto improvisado? Eu pego o violão, aí o Isaac pega o dele, e a Chloe pega dele também. Daqui a pouco não há, já faz uma bateria lá com as panelas da minha esposa. E a gente já começa a cantar e louvar. Quem passa perto é a alma da gente que é atraída por Deus. Tem algo de dentro de nós que Deus quer ouvir. Quem está entendendo a palavra de Deus? Então olha, faça como Enoque. Comece a cultuar a Deus e a dar ao Senhor um culto novo. Todos os dias você pode dar um culto novo. Todos os dias você pode fazer algo novo. Eu não ia falar, irmãos, diante de Deus eu não ia falar. Mas olha, às vezes quando a gente vai ofertar, é aquela coisa tão assim, tão comum, dizer assim, olha, está aqui o meu envelope e tal. Não, querido. Vai ofertar, não estou falando de quantidade, não importa. Tenta fazer algo diferente. Compra um envelope colorido. Compra um envelope colorido. Escreva algo para Deus. Por que fazer sempre do mesmo jeito? Faça algo que mexe com você, que te faça gastar tempo. Olha, está aqui, olha aqui, Senhor, a minha oferta. A gente não, no final, no meio do culto, ou na hora a gente lembra, poxa, tem oferta hoje, e a gente improvisa e vai lá e faz. Enoque não fazia nada improvisado. Quando o Senhor chegava para receber, a mesa já estava colocada. A mesa já estava posta, já estava pronta. E o Senhor falava assim, eu vou sentar nessa mesa. E olha, irmãos, o Senhor recebia o culto de Enoque. E o Senhor foi se acostumando em ir na casa de Enoque. Eu quero profetizar que o Senhor vai se acostumar a entrar na sua casa. O relacionamento de Enoque com Deus foi se tornando cada vez mais íntimo. Mas eu não consigo pregar sobre um homem de Deus como ele sem referência familiar. Os filhos de Enoque. Aleluias. Os filhos de Enoque sentavam na mesa. Os filhos de Enoque ficavam em torno do culto. E a bênção do Senhor estava sendo ministrada sobre a vida dos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor vinha para receber o culto, e os filhos de Enoque estavam assistindo toda aquela obra sobrenatural. O pai tem relacionamento com Deus. Matusalém dizia no seu coração, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Alguém que oferece um culto a Deus. Os filhos de Enoque assistindo e sendo abençoados por aquela presença maravilhosa de Deus que entrava na casa. Aquele culto maravilhoso, aleluias, aquela presença maravilhosa, a esposa de Enoque cheia da presença de Deus, os filhos de Enoque cheios da presença de Deus. Então eu quero falar, queridos, pelo menos 4 coisas importantes aqui. Eu classifiquei assim, 4 sons do culto de Enoque. O seu culto, o culto da igreja tem que ter pelo menos esses 4 sons. O primeiro som do culto de Enoque. O culto de Enoque tinha som de salvação.
A igreja precisa ter um som de salvação. O que é esse som de salvação? A pregação do Evangelho. O Evangelho tem que continuar sendo pregado. Às vezes nós observamos, eu até pegando aqui um pouquinho da que a minha esposa pregou ontem, nós pegamos a pregação, pegamos o ensino e levamos para uns termos mais psicológicos, mais levados à alma. E nós começamos a falar muito sobre a cura da alma. Não tem nada de errado falar sobre a cura da alma, mas Jesus não mandou a gente fazer isso. Jesus mandou a gente pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho gera salvação de almas. Nós temos, como Jesus pregava, João Batista anunciava: é chegado o reino de Deus. Como é que Jesus pregava? É chegado o reino de Deus. E como a igreja tem que pregar? É chegado o reino de Deus. Jesus está aqui, a presença dele está aqui. Nós precisamos anunciar o arrependimento. O nosso culto tem que ter som de salvação. Eu nasci numa igreja e vou continuar nela. A igreja que prega arrependimento. A igreja que diz: querido irmão, saia desse caminho e venha para Jesus Cristo. Jesus tem um plano para você. Jesus tem um sonho para você. Jesus tem vida eterna para você. Esse som deve continuar em nossos cultos. Os nossos filhos, a próxima geração, precisa entender que o Evangelho de Cristo é poder para a salvação. O som de salvação também retrata, denota a vinda do Senhor. Nós não podemos deixar de anunciar que Jesus está voltando. O fato de anunciar que Jesus está voltando faz com que eu entenda, faz com que aquele que está me escutando entenda de que nós estamos vivendo a mesma coisa que Enoque. Vai chegar uma hora que ele vai vir no nosso culto e vai falar: está na hora de levar vocês embora. A nossa expectativa sempre deve ser essa. O crente, aquele que conhece a Deus, aquele que vive com Deus, ele não se apega às coisas da terra. Ele está com a sua esperança fundamentada na vinda do Senhor Jesus. Quando ele vier, tudo vai ficar para trás, e nós viveremos as novidades dos céus. A igreja não pode perder o som da salvação. Oh, glória a Jesus Cristo. É necessário no nosso culto ter o som de salvação. Dentro da casa de Enoque tinha um som de salvação. Todos os dias o Senhor chegava e anunciava. Todos os dias aquela palavra, aquela mesa estava dizendo. Olha só a mensagem de Enoque, a mensagem dele que está lá em Judas, no capítulo único, versículo 4. É vindo o Senhor com milhares e milhares de anjos. Ele está dizendo: Jesus vai voltar para buscar a igreja. Oh, glória a Jesus Cristo. A nossa esperança deve estar firmada no Senhor. Tem pessoas por aí até dizendo: Jesus não volta não. Jesus não volta porque eu ainda preciso resolver algumas coisas. Resolva hoje mesmo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Esse som não pode faltar, irmãos. Dentro do culto de Enoque também não faltava o som de libertação. Culto tem som, amém, irmãos? Culto tem som. O nosso culto tem som. E não faltava no culto de Enoque o som de libertação. Aonde o Senhor entra, as cadeias vão quebrando. Ele entrando na cidade, aleluia, ele tomando posse da cidade de Enoque. Pessoas sendo libertas, a família dele sendo liberta, as portas sendo abertas, porque o Senhor estava bradando um som
de libertação. Amém, irmãos? A presença do Senhor sempre traz um som. Sempre traz um som. E quando o Senhor entrava na casa de Enoque, quando o Senhor vinha receber o culto de Enoque, Ele já vinha desbravando as coisas. Ele já vinha destravando as coisas. Amém? Ah, pastor, eu quero tanto que Deus destrava algumas coisas na minha vida. Querido, o segredo é: cultue ao Senhor com algo novo. Ofereça ao Senhor com algo novo, porque muda por dentro, muda por fora, irmãos. Quando o Senhor vem, Ele vem assim, ó, a presença, a unção dEle está vindo de cima e a presença está vindo de dentro. Aleluias, Ele vai destravando aqui, Ele vai destravando lá, mas quando você cultua, as coisas vão mudando, vão se desbloqueando. Assim acontecia na vida de Enoque. Oh, glória a Deus. Eu fico imaginando, querido, aquela semana difícil de Enoque, semana que o trator quebrou, semana que aconteceu um problema na lavoura dele, um animal que morreu, mas ele dizendo: domingo tem culto. Deu tudo errado. Isso acontece na vida de todo mundo, irmão. Pastor, pastora, obreiro, obreira, membro, visitante. Dia mau acontece com todo mundo. Mas ele dizia: domingo tem culto, e o meu Deus se manifestará. E quando o meu Deus vier, aleluias, Ele vai trazer refrigério, Ele vai trazer resposta. Quantas vezes, querido, eu já vi num culto quebrado, igual aquele arroz, não tem aquele arroz do Brasil que ele tantos nomes de arroz, mas tem uns arroz que todo quebrado, né? Quando vai cozinhar, eles colam no outro assim. Eu cheguei no culto quebrado, irmão, mas aí o Senhor veio. E quando o Senhor vem, Ele refaz a gente em questão de segundos. Você vem quebrado, mas você fala: não, domingo tem culto. Oh, glória a Deus. Assim Enoque, irmãos, eu tenho certeza que durante todos esses anos que ele viveu, 365 anos, ele deve ter sido provado em muitas coisas, mas em todas essas coisas o Senhor lhe deu vitória. Assim é o crente, assim é a igreja. Olha a igreja do Senhor passando por tribulações, por lutas. Ah, meu Deus do céu, segunda-feira foi difícil, terça-feira, mas quarta-feira já tem culto dos homens. Eu vou no culto dos homens. Por que eu vou no culto dos homens? O Senhor vai se manifestar. Ele vai vir para receber o meu culto. Oh, glória a Jesus. Pastor, e as mulheres? Domingo tem culto e as mulheres vêm e também recebem as suas bênçãos. E quando o Senhor vem, Ele vem destravando tudo. Eu não sei você, mas eu já recebi tanto refrigério de Deus, que Ele vem e muda tudo. Ele vem e muda a segunda-feira, já mudou a terça, as coisas já vão chegando no lugar. Quem é que já viveu dias assim? Eu já vivi semanas, irmãos, eu termino aqui sobre esse contexto. Eu já vivi semanas assim, olha aqui para mim. Deu errado na segunda, na terça, na quarta, mas de quinta e sexta-feira o Senhor restaurou tudo que eu perdi nos outros dias. Porque quando a presença de Deus vem, ela já vem resolvendo, ela já vem restaurando de lá para cá. Assim entendeu Enoque que o mais importante na vida dele não era o sucesso. O mais importante na vida dele era a presença de Deus. Enquanto tem sucesso, tem culto. Mas se não tiver sucesso, continua com culto. Oh, glória a Deus. É importante a presença do Senhor na minha casa. É Ele sentado na minha mesa. Oh, glória a Jesus. Som. O terceiro som na casa de Enoque. O som de cura. Oh, glória a Deus. Quantas dores aquele homem não deve ter sentido. Assim como a igreja sente tantas dores, tantas feridas. Quantos machucados não deve ter vivido, não deve ter tido um homem que viveu 365 anos. Quantas
feridas na alma, quantos e tantos problemas, mas dentro da casa dele tinha um som de cura. Eu quero profetizar isso, eu estou sentindo a presença de Deus. Vai entrar um som de cura na sua casa. Eu quero que essa moça fique de pé aqui, a Joyce fica de pé. Vai entrar um som de Deus na sua casa. Está entrando hoje um som de Deus na sua casa. Um som que você nunca ouviu, um som de cura está entrando na sua casa. Não é só na sua casa na França, a sua família inteira no Brasil. Não importa onde esteja, está entrando um som de cura. Tem um som de cura entrando na sua vida. Oh, glórias. Tem um som de cura, aleluias. A nossa casa tem um som de cura. A gente se fere trabalhando, a gente se fere lutando lá fora pelos nossos filhos, mas domingo tem culto. Domingo tem culto, e quando nós cultuamos, o Senhor vem receber, e quando o Senhor vem receber, vamos ouvir um som de cura. Feche os seus olhos aí, deixa essa unção de Deus operar aqui. Isso. Feche os seus olhos, feche os olhos. Ramacheia soramachai. Dehaya sikai aramasuria hashai. Emasia shemoya selaya sebia show. Tem um som de cura entrando agora na sua casa. Tem um som de cura entrando agora na sua casa. O som do Espírito Santo, ele vai curando, ele vai curando, ele vai curando, ele vai curando, ele vai curando. Sharamandarabasuria Vashemora Sora Maya Seva. Sharamandarabashira Senhor nosso. Erekaya Masuria Sevaraya Sheva Sera. Iramashira Surya Shokamaya Rashima Nesse lugar tem gente sendo curada. Tem gente sendo curada aqui agora. Oh, som de cura de Deus entrou nesse lugar.
Enoque descobriu. Tem uma coisa que Enoque descobriu, irmãos, que a igreja precisa descobrir também. Enoque descobriu o quão bom, o quão maravilhoso é sentir a presença de Deus. Antes de conhecer Jesus, vocês estão me ouvindo, amém? Antes de conhecer Jesus, eu tinha provado do abraço da minha mãe, eu tinha provado do abraço dos meus irmãos, do meu pai, eu tinha provado de estar em lugares maravilhosos. Mas teve um dia que eu entrei na igreja e eu senti um abraço de alguém que eu não conhecia, que me cativou, que me atraiu para perto dele. Depois de algum tempo eu fui descobrir que o nome dele era Espírito Santo. Depois que Enoque descobriu o quão bom é estar na presença de Deus, ele começou a fazer o seu culto se tornar um culto de adoração. Ele começou agora a soar dentro da sua casa um som de adoração. O som de adoração não vem do corpo do homem. O som de adoração não vem da alma do homem. O som de adoração não tem nada a ver com choro nem pranto. O som de adoração vem direto do Espírito. O nosso Espírito entende a necessidade de estar na presença de Deus. E logo aquele homem foi começando a viver dia após dia o desejo de adorar a Deus. Todos os momentos de culto, ele dizia: família, vamos adorar a Deus. Todo culto algo novo, todo culto um perfume novo sendo derramado, todo culto um som novo saía de dentro daquele homem, e que foi atraindo cada vez mais a presença de Deus. Enoque foi se apaixonando por Deus de tal forma que a casa dele era um pedaço do céu. O Senhor habitava com ele, o Senhor morava no coração de Enoque, e ele adorava o Senhor. Andou Enoque com Deus. O termo andar com Deus significa: a partir de agora o Senhor não nos visita mais. A partir de agora o Senhor está comigo. Se eu vou dormir, Ele está comigo. Se eu vou comer, Ele está comigo. Se eu vou trabalhar, Ele está comigo. Nas dificuldades, Ele está comigo. Se eu estiver doente, Ele está comigo. Se eu estiver alegre, Ele está comigo. Andou Enoque com Deus. Olha a igreja do Senhor agora. Olha a igreja do Senhor. Nós estávamos distantes, mas agora nós estamos perto. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós nos tornamos amigos de Deus. Nós éramos estrangeiros, agora nós somos família de Deus. E agora o Espírito Santo habita em nós. É questão de tempo. Adriane, é questão de tempo. É questão de tempo, eu não sei te dizer quando, mas é questão de tempo. Esse Espírito que está em nós está operando em nós, e é questão de tempo, porque Jesus está vindo para o último culto. É questão de tempo. É questão de tempo. Eu queria que
queria que fosse o último culto da igreja hoje, Pai. Como eu gostaria que fosse o último culto hoje. Oh, aleluia. Senta, Senhor. Senta para comer aquilo que nós preparamos. Enoque, hoje eu não vou entrar, é você que vai sair. Para onde nós vamos, Senhor? Não precisa levar nada, Enoque. Eu já tenho uma casa preparada para você. Já tenho os móveis. Não precisa trocar de roupa, porque lá você vai trocar de roupa. Eu tenho roupas novas para te dar. Enoque, não se preocupe com nada. Há espaço para você. Há espaço para sua esposa, Enoque. A casa é grande, Enoque. Cabe os seus filhos lá dentro. Senhor, recebe o meu culto, Enoque. Não dá tempo, eu vim te buscar. Enoque, eu vim te buscar. Enoque, eu vim te buscar. Eramacheia, Sira, Shona, Daraia, Sebaia, Shuria, Mandarabase. Erracheia, Soramasoria, Vasse. Oh, Senhor, nós queremos te adorar nesta noite, Deus. Tu és exclusivo ao nosso coração. Eu queria convidar você a ficar de pé agora. Oh, achei, Hamas, Achoia, Daragai, Emache, Voroba, Soia, Lachai. Oh, Deus. Aquele que quer adorar, adore ao Senhor agora, irmãos. Eu estou sentindo algo que eu nunca senti nesse altar. A presença, a unção de Deus está muito forte neste altar. A unção do Espírito Santo está forte neste altar. Deixe o seu coração agora se render ao Espírito Santo. Deixe o seu coração se derramar ao Espírito Santo. Eu creio que tem gente que vai se jogar nesse altar aqui hoje e vai dizer: Pai, eu me rendo a Ti. Não espere eu te convidar, saia correndo, se jogue no altar. Diga: Senhor, eu me rendo, eu te adoro, eu quero me entregar para Ti, Senhor. Damacheia, Surya, Suramandarabashai. Enche as nossas vidas da Tua glória, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos nos entregar, nos render a Ti, Senhor. Tu és mais precioso do que tudo nessa terra, Senhor. Oh. Se você quiser, saia do seu lugar e venha. Adore ao Senhor do jeito que você quiser agora. Se você quiser ficar aí, fique. Mas se você quiser vir aqui na frente, nós vamos nos render ao Senhor. Nós vamos nos entregar ao propósito do Senhor. Nós vamos, aleluia, buscar uma intimidade mais forte com o Senhor. Atraídos pela Tua presença, cansarei da Tua glória. Atraídos pela Tua presença, não me adore, sim.
fazer isso aqui, ó, aí onde você está. Só se você quiser, senão só curve a sua cabeça. Como igreja nós nos rendemos a Ti, Senhor. Receba o nosso culto. Tudo que nós viemos fazer aqui hoje se resume nesse pedido: receba o nosso culto, receba o nosso melhor, receba, Senhor. Nós queremos ser íntimos, nós queremos o Senhor aqui dentro, nós queremos o Senhor em nossas casas. É a Tua presença e nada mais. É a Tua presença e nada mais. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada leva-nos a um nível de adoração mais elevado, Senhor. Leva-nos a um nível de entrega mais elevado, Senhor. Em o nome de Jesus, oramos, ó Deus, nos entregamos, ó Deus, para sermos adoradores como Enoque. Em o nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso bem bonito ao Senhor?